Olá, aluno, olá, aluna, como está? Bem-vindos à nossa disciplina de Gestão dos Recursos Naturais e Energéticos. Eu sou a professora Catiele e nós estaremos juntos aí ao longo de toda essa disciplina. Vou falar um pouquinho de mim, caso você ainda não me conheça. Eu sou formada em Física pela Unesp, campus de Bauru. Fiz mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais e finalizando o doutorado também na área de Engenharia e Tecnologia de Materiais. Essa nossa disciplina, Gestão de Recursos Naturais e Energéticos, muitas vezes a gente acaba entendendo que a gente vai falar basicamente sobre a qualidade da energia, obtenção de energia, mas não é só isso. Quando a gente trabalha com a gestão dos recursos que são naturais, viabilizando a obtenção, distribuição e utilização da energia, por isso que a gente fala de energéticos, a gente tem que entender quais são as situações favoráveis que compõem, né, o nosso sistema de recursos naturais. Como nós podemos utilizá-las? Quais são as saídas estratégicas para a melhor utilização desses recursos? Como nós podemos aplicá-lo de maneira favorável, cuidando da sustentabilidade? De um tempo para cá, quando a gente fala lá na época da primeira e segunda revolução industrial, não era assim tão preocupante a situação de sustentabilidade do meio ambiente, mas de um tempo para cá tornou-se imprescindível essa importância do gerir esses recursos para que nós possamos ter um melhor aproveitamento deles e fazer com que o meio ambiente se torne um local favorável com as suas características e variedades, melhorando e facilitando aí a nossa condição de vida, né? Depois que passou-se esse tempo aí da Revolução Industrial, naquela época da segunda que nós estamos falando, que hoje alguns estudiosos falam que nós estamos vivendo a quarta Revolução Industrial, que é a Indústria 4.0, outros já estão falando que estamos adentrando na quinta Revolução Industrial. Então agora torna-se necessário e fundamental os quesitos de sustentabilidade. Só que tudo que gira à nossa volta, tudo depende de coisas ou de equipamentos ou de situações em que a energia elétrica está empregada. E a grande jogada, a grande corrida capitalista ou financeira do mundo é gerir esses recursos, principalmente da produção de energia elétrica. Qual é a melhor saída, qual a melhor fonte? Nós temos aí, ao longo dos anos, estratégias e saídas para a obtenção dessa energia ou também de materiais que nos gerem, que sejam combustíveis para formação ou para utilização ou transformação dessa energia em energia elétrica ou energia que nós possamos utilizar dependendo da empregabilidade que é necessário. Então essa disciplina aqui a gente vai entender todas essas situações e como trabalhar de forma sustentável. Entender o que aconteceu, por que aconteceu, o prejuízo que trouxe, quais são as situações e como a gente pode mudar isso. Porque nós chegamos numa época, de quando a gente fala em recursos naturais, em que é possível ainda cuidar, é possível reestruturar para que nós tenhamos sempre melhor qualidade de vida. É possível trabalhar de forma sustentável. E o desenvolvimento da tecnologia vem efetivamente para mostrar isso para nós, como é importante a gente aplicar toda essa tecnologia, tudo que vem sendo descoberto, tanto em material quanto em processos de obtenção de energia, para entender ou gerir com sustentabilidade os recursos que nos são fornecidos. Para isso, para que a gente comece a trabalhar com todos esses conteúdos durante a nossa disciplina, a nossa aula de hoje ela trata fundamentalmente de conhecer quais são os recursos naturais que vão desde a sua utilização até as formas de ameaça, de extinção que esses recursos possam ter e como a gente não deixar chegar a esse ponto de extinção dos recursos naturais que são ofertados para nós aqui no planeta Terra. Vamos ao quadro? E aí, como então competência da nossa unidade,
da nossa aula de hoje, ela está contida em compreender os conceitos relacionados aos recursos renováveis e não renováveis, caracterizar e detectar os fatores que ameaçam e comprometem a sua disponibilidade e saber inferir estratégias para o seu uso de maneira sustentável. Nós não precisamos compreender, nós no caso aqui precisamos entender como gerir as atividades que envolvem o uso e o aproveitamento dos recursos da natureza para serem realizadas de maneira racional, prevenindo os possíveis problemas que possam surgir do uso incorreto dos recursos e serviços da natureza. Desse modo, é necessário compreender a definição de recursos renováveis e não renováveis, detectando fatores que ameaçam a sua disponibilidade, buscando alternativa para o seu uso sustentável. Assim, para melhor compreender esses conceitos, a nossa situação geradora de aprendizagem, ela se dá através da abordagem de uma situação em que você é consultor de uma empresa que comercializa ativos naturais para o uso de muitos produtos. Você está pesquisando a possibilidade de novas matérias-primas para o processo de fabricação aí de materiais que seja utilizado em cremes ou algum material de maquiagem. Dessa forma, então, você precisa analisar as plantas, a prospecção das plantas para entender como trabalhar com esses materiais ou com transformar isso em matéria-prima. Dessa forma, pesquisando as populações de uma árvore com potencial econômico, foi detectado um óleo rico e um ativo que pode ser utilizado na formulação e produção de cosméticos. Era essa palavra aí que eu estava procurando há pouco. Então, a gente precisa responder algumas perguntas ao decorrer da nossa aula de hoje relacionada à situação geradora de aprendizagem. Até que ponto esses e outros recursos podem ser renováveis? Que tipo de impactos podem influenciar na sua disponibilidade? E quais estratégias podem ser utilizadas para controlar os impactos das atividades extrativistas da organização e do entorno sobre a floresta? Ou seja, quais seriam as possibilidades de gestão? E para responder essas perguntas, então, faz-se necessário nós entendermos cada um desses conceitos, compreendendo como que é realizado a sua forma de extração, de fabricação, ou então os recursos que são necessários, quais são os tipos de recursos e sustentabilidade para obter os produtos necessários para aplicação na sua pesquisa. Entendeu? Então, qual é o nosso propósito, o nosso trajeto durante a nossa aula de hoje? Está preparado? Vamos entender a definição desses conceitos, principalmente trabalhando nos conceitos de recursos renováveis e não renováveis. Vamos lá? Quando a gente fala na Terra, a gente não está falando do chão especificadamente, a gente está falando no planeta Terra. Então, todos os momentos que nós citarmos a Terra, nós estamos falando do planeta Terra, que na verdade ele é um grande ambiente de recursos naturais que nos são dados. Por que nós estamos falando recursos naturais? Porque esses recursos, eles são extraídos ou eles estão contidos na Terra. E aí a gente pode falar em diversas situações específicas desse recurso, como, por exemplo, combustíveis fósseis, daí a gente pode falar sobre o petróleo, a gente pode também trabalhar aí ou entender como que se dá a relação com a força das águas e tentar trabalhar com esses recursos para a obtenção de energia. Só que para isso a gente precisa entender como que o sistema terrestre ele é dividido. Vamos ao quadro. E aí a gente consegue relacionar e entender esses sistemas terrestres que, de maneira geral, geograficamente falando, o planeta Terra ele possui compartimentos externos, que aí a gente chama de atmosfera, hidrosfera e biosfera, aqui representado nesse nosso desenho, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera.
E os compartimentos internos, aí eles estariam aqui embaixo, ó, até o núcleo da nossa Terra, que é o que nós chamamos de litosfera, astenosfera, manto e, por fim, o núcleo. E nós dizemos que a atmosfera, a hidrosfera e a litrosfera, elas compõem a biosfera, que é todo esse sistema que está relacionado. E nesse sistema, que é o conjunto de componentes do planeta, onde é possível que haja vida. Aí nós temos condições controladas de situações de temperatura, pressão, entre outras situações, em que é possível haver vida. Na biosfera, existe um meio para que os componentes se interagem, fornecendo condições para que um ser vivo se desenvolva e reproduza, transformando o meio ou sendo transformado por ele. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de transformar o meio ou sendo transformado por ele. Por quê? Com o desenvolvimento do tempo e essa busca desenfreada por obtenção de energia ou de riquezas, de recursos naturais que o nosso planeta oferece, né, nós acabamos não dando tempo suficiente para que o meio se transforme e a gente acaba realizando essa transformação pelo meio e isso acaba prejudicando o meio, que é o que nós temos tantas situações agora, como principalmente o efeito estufa, a chuva ácida, entre tantas outras partes, porque devido às extrações desenfreadas de matéria-prima, a gente não dá oportunidade do meio se regenerar. Então, a gente não está se adequando à transformação do meio e tentando fazer com que o meio se adeque às nossas transformações. Isso tem prejudicado muito porque sai da linha tênue desse equilíbrio. E é importante a gente buscar novamente esse equilíbrio para melhor gerir esses recursos, buscando sempre a sustentabilidade. Voltamos ao quadro para a gente entender aí melhor essa situação. E esse conjunto em que a gente estava falando ali da biosfera, ele é um sistema ativo e dinâmico que necessita estar em equilíbrio sempre para sua utilização, preservação dos recursos e serviços naturais para que ele se desenvolva e nunca falte. Assim, a gente pode definir, então, recursos naturais e serviços naturais da seguinte forma: nós damos o nome de recursos naturais os bens, insumos ou materiais contidos na natureza que são essenciais para os seres vivos. Dentre eles, nós podemos destacar o ar, a água, minerais, sol, vento, solo, biodiversidade, combustíveis fósseis, entre outras situações. Já os serviços naturais, eles são processos agora, não mais bens, mas sim processos disponíveis que capacitam e dão suporte à sobrevivência e ao desenvolvimento econômico, como purificação da água, a camada de ozônio, renovação do solo, reciclagem de nutrientes, entre outros exemplos. E os recursos e serviços naturais fazem parte do capital natural, como é chamado, que dão suporte à continuidade da vida e às atividades econômicas, garantindo que elas se sustentem. E devido a esses serviços e recursos naturais que nós temos a qualidade de vida, que nós devemos aplicar a sustentabilidade a ela para melhorar de forma efetiva essa nossa qualidade de vida. Contudo, em função da má gestão dos recursos e dos serviços naturais, a qualidade de vida tem diminuído nos últimos tempos. Daí a importância da gestão adequada dos recursos e serviços. E esses recursos naturais, eles são divididos em dois grandes grupos, que é o que nós chamamos de recursos renováveis e não renováveis. Quando nós falamos de recurso renovável, são aqueles que se renovam por meio de processos naturais. E aí vem uma pegadinha. Quando a gente fala sobre recursos naturais, renováveis e não renováveis, ambos são renováveis naturalmente. Só que, comparado com o tempo de vida de um ser humano, recursos naturais renováveis, eles conseguem ir se renovando em um curto espaço de tempo, ou seja, uma pessoa consegue ver, no tempo em que ela passa aqui na Terra, o tempo médio hoje de vida de um ser humano é de 75 anos, ela consegue ver alguns recursos se renovando.
Ao passo que, para determinadas situações de recursos não renováveis, esse curto espaço de tempo não é possível, como a formação do petróleo, por exemplo, a formação do ouro, do diamante. Eles são recursos naturais não renováveis, nós vamos ver, mas eles podem ser renovados em tempos mais a longuíssimos prazos, em que eu, por exemplo, não vou conseguir ver no tempo que eu passar aqui na Terra esse recurso formando-se novamente. Para o petróleo que nós conhecemos hoje, ele demorou mais bilhões de anos para construir. Então, para obter-se esse recurso novamente, deveria se passar esses bilhões tantos de anos. Então, quando a gente fala desses recursos renováveis, tanto os renováveis ou os não renováveis, eles podem ser feitos novamente, eles podem ser construídos novamente, mas o renovável, ele é renovável num curto espaço de tempo. O não renovável, ele é renovável, mas num longo espaço de tempo, em que para nós é impossível entender e mensurar, estar nesse espaço de tempo. Por isso que a gente fala que são recursos que ativamente no nosso dia a dia, eles não se renovam, eles têm uma quantidade limitada. Voltamos ao quadro. Entendeu aí então a diferença principal do porquê que quando a gente fala que eles se renovam por processos naturais ambos, só que recursos renováveis num curto prazo e recursos não renováveis num longo prazo. Nesse caso então, os recursos renováveis, eles são bens que não se acabam, assim eles são definidos, pois sempre serão produzidos pela natureza, ou seja, mais que sejam utilizados pelo homem, eles não se esgotam. Os recursos renováveis, eles são caracterizados pelo fato de possuírem alta capacidade de recuperação e recuperação rápida, como vegetais, solo fértil, ar limpo, e eles são explorados, se eles forem explorados racionalmente, eles nunca se esgotarão. Aí a necessidade de cuidar dos recursos renováveis. Ao passo que os recursos não renováveis, eles encontram-se disponíveis em estoques e reservas esgotáveis ou fixas para o homem e podem ser consumidos mais rapidamente do que a sua capacidade de formação e geração. E é importante ressaltar, então, que eles também se regeneram, mas com um prazo longuíssimo, com muito tempo aí para sua regeneração, que a gente fala que viavelmente é melhor tratar como se ele não se regenerasse. Assim, nós temos então que o processo de renovação desses recursos pode levar milhões de anos, como o caso do petróleo. E aí entra também o ouro, entra também a prata, entra também o diamante. Como exemplo, nós temos carvão, gás natural, petróleo, metal e até mesmo os chamados materiais não metálicos, como o sal e a areia. Medidas de consumo ponderado desses recursos devem sempre ser adotados, com o intuito de deixá-los disponíveis para o futuro. Vamos tentar lembrar como que se deu aí algumas situações ao longo do tempo, até a gente chegar no petróleo aí. Eu não sei se você já viu, saiu há pouco tempo um filme falando sobre a história da caça das baleias, porque antes deles descobrirem o petróleo, nós temos aí uma situação de que eles caçavam baleias porque a gordura da baleia era possível, então, a gente utilizar para transformação em energia luminosa, né? Em algumas outras situações de energia também. Foi quase extinta as baleias por conta dessa sua caça, ao passo que no momento crítico ali da quantidade de baleia, da extinção delas, foi descoberto petróleo e todos os derivados do petróleo, e aí foi a grande jogada da época, né? A grande descoberta da época em que a maior fonte energética se deu no petróleo. E aí a gente trabalha com petróleo hoje como se ele nunca fosse acabar. Mas quando a gente fala em gestão, em gerir racionalmente esses recursos, a gente tem que entender que a longo prazo, ele pode acabar. E como será lá na frente? Será que vão ter outras situações, outras grandes descobertas de energia? Mas e essas regiões em que o petróleo é extraído, ou pré-sal, ou gás natural? Como que fica ali geograficamente no ambiente? Esse buraco, como que a Terra ela se reacomoda? Quais são os índices de erosão ou os índices de acomodamento terrestre que vão dar os terremotos? Então é importante a gente entender
como essas reações ou essas sessões de extrativismo elas estão ocorrendo para que a gente possa gerir esses recursos da melhor forma possível e num longo espaço de tempo, num futuro, a gente tenha esses recursos para trabalhar. E aí vem uma parte que é muito importante a gente entender. Como que a gente pode extrair esses recursos da natureza? Como que a gente pode trabalhar ou gerir melhor esses recursos da natureza? Hoje nós temos 4 formas específicas de como obter esses recursos. Por exemplo, nós temos o extrativismo, nós temos a pecuária, nós temos a agricultura e a geração, transformação e distribuição de energia. Vamos entender um pouco melhor cada um deles, começando aí pelo extrativismo? Vamos para o quadro? Quando a gente fala aí do extrativismo, nós estamos falando que é uma forma de coletar os recursos da natureza, sejam eles animais, vegetais ou minerais. É como a gente consegue extrair da natureza esses materiais. Possivelmente uma das formas de obtenção de recurso mais antiga registrada. E atualmente muitas atividades de extrativismo necessitam de planos de gestão dos recursos bem estabelecidos, sejam eles renováveis ou não renováveis, em que devam incluir estratégias de controle, preservação e conservação ambiental. Como exemplo do extrativismo, nós temos aí a extração do petróleo, que é um recurso não renovável, a extração do calcário, que também é um recurso não renovável, a extração da madeira, que é um recurso renovável, e a extração do atum, que também é um recurso renovável. Só que não se esqueça, nos recursos renováveis nós temos que atentar para não transformar em extinção desses recursos, por mais que eles sejam renováveis. Tanto na pecuária, aqui representado para nós como a figura A, quanto na agricultura, representado para nós na figura B, os recursos naturais são obtidos pela atividade de criação de animais e criação de vegetal, respectivamente. Aí nós temos uma situação também em que nós temos a agropecuária, em que é criado, né, a pecuária ali, a agricultura junto, em que um auxilia na criação do outro. Aí nós temos os processos de reflorestamento, a sombra das árvores criadas nesse processo, ela auxilia na boa qualidade de produção da carne, e aí a gente consegue então balancear, ou pelo menos trabalhar com a sustentabilidade nessa forma de obtenção de recurso natural. Na geração de energia aí, os recursos com potencial energético são obtidos ou aproveitados da natureza para gerar energia elétrica. E no Brasil, a energia elétrica é gerada principalmente pelo aproveitamento do potencial energético da água, como nas usinas hidroelétricas representadas aí na figura C. Porém, nós podemos gerar o que chamamos de energia limpa, também aproveitando outras fontes, como o vento, a luz, solar, potencial energético dos mares, entre outras coisas. E essa energia limpa que a gente chama, ela é importante entender por quê? Não significa que nós não tenhamos perdas ao longo do caminho, mas significa que não há emissão dos gases poluidoras da atmosfera, dos gases que compõem a atmosfera, ou seja, não há emissão dos gases do efeito estufa. E aí a gente tem a atmosfera, que graças a essa atmosfera nós conseguimos ter a temperatura adequada, a pressão adequada para o desenvolvimento da vida. A gente precisa entender como essa atmosfera ela está dividida. Cada altura aí da atmosfera, desde o solo até o máximo dessa atmosfera, recebe um nome, e quais são os componentes que a compõem, o que esse ar atmosférico é composto. Porque às vezes a gente pensa que o ar atmosférico ele é composto só do oxigênio, porque a gente respira ele, né? Não. A gente não respira só oxigênio, a gente respira o ar atmosférico. Tanto que quando a gente precisa colocar a máscarazinha de oxigênio, é utilizado o menor tempo possível, porque o oxigênio ele é seco, se assim a gente pode dizer, e resseca as vias aéreas. Quando a gente respira, uma porcentagem do ar que a gente respira é o gás oxigênio. As outras, nós temos outras tantas porcentagens de outros ares, incluindo moléculas de água
água e nitrogênio também. Vamos ao quadro para a gente entender melhor como é composto a atmosfera. Ela então é a camada dos gases em movimento que envolve o planeta Terra e nela ocorrem os processos que protegem os seres vivos dos níveis perigosos principalmente da radiação ultravioleta, e existem componentes de radiação e gases necessários para os processos vitais de plantas e animais, como a fotossíntese e a respiração. Considerando o ar limpo e seco, com menor quantidade de gotículas de ar, nós temos então que os constituintes da atmosfera nitrogênio, aí a porcentagem considerando o ar limpo e seco, tá? Oxigênio, olha aí a porcentagem de oxigênio que tem no ar atmosférico. Argônio, 0,9%. Dióxido de carbono era para ter só 0,03%. E vapor d'água. Todos esses eles podem variar dependendo das condições climáticas do local, tá? E a atmosfera é constituída por camadas com diferentes condições de temperatura e pressão, sendo as principais conhecidas como troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera, e todas elas delimitadas entre si por áreas de descontinuidade em que o sufixo utilizado é o pausa, como tropopausa, estratopausa e mesopausa. Assim, então, para a gente entender como a atmosfera atua e como ela atua na emissão e na radiação da energia e como isso está relacionado com o efeito estufa, nós temos que a atmosfera, está diretamente relacionada com essa absorção e a reflexão da energia advinda pelo Sol, que ocorre nesse nosso planeta. De maneira geral, 100% da luz do Sol que a Terra recebe, 30% é refletido pela atmosfera e superfície, e 45% que chega à superfície é absorvida. Parte da energia absorvida pela superfície da Terra é absorvida principalmente pelo dióxido de carbono e vapor da água. Por isso que o dióxido de carbono é tão perigoso para o nosso efeito estufa, porque, de certa forma, ele absorve essa energia e deixa mais quente o planeta. Isso aquece, então, esse processo aquece a atmosfera, que eventualmente irradia a energia para a superfície juntamente com o Sol, e a energia que vai para a superfície é novamente emitida para a atmosfera e isso acaba virando aí um ciclo vicioso, né? Essa energia ela é refletida, ela é absorvida de novo e ela é refletiva, gerando assim o que a gente conhece por efeito estufa. Só que aí que está uma coisa interessante. O efeito estufa, ele é primordial para a obtenção da vida no planeta. Por quê? A energia entra na atmosfera, certo? Então ela passou ali, entrou na atmosfera, parte dela, quando chega no início da atmosfera, a atmosfera já é refletida, a parte adentra. Parte que chega no solo é absorvida, a parte reflete, que depois é absorvida de novo e reflete, assim vai sucessivamente. Essa absorção e reflexão garante a temperatura que nós temos na Terra, garante que nós tenhamos essa média de temperatura aí, temperatura ambiente que a gente fala 23 graus Celsius, em que é possível a vida, em que os sistemas estão muito organizados para a representação ou para o desenvolvimento da vida. Só que quando nós temos aí a liberação de efeitos, de gases que acabam absorvendo mais do que necessário essa energia, como é o caso do CO2, se eu tenho mais do que 0,03% dele na atmosfera, eu tenho mais energia absorvida, mas eu vou aquecendo meu planeta. E aí, a temperatura média do planeta vai aumentando, mudando todo o equilíbrio que nós temos hoje. O efeito estufa, vamos ao quadro. Eu tenho uma representação aí do que seria essa radiação do Sol, o quanto absorve, o quanto é refratado, é refletido, e aí nós conseguimos então entender o porquê que mantém essa temperatura. Mas sem o efeito estufa a gente não viraria, ele é muito bom, ele é necessário. Só que com o aumento da poluição, os gases do efeito estufa aumentam, variando aí o equilíbrio do clima que nós temos. Assim, associando ao processo do aquecimento do planeta
planeta, a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica compõem os elementos climatológicos que são influenciados por fatores como altitude, latitude, vegetação, continuidade, maritimidade, massas de ar corrente, correntes marítimas também. E quando nós estamos falando sobre clima em um ambiente que esteja em equilíbrio, esse ambiente ele vai ter o seu clima com pequenas variações, a não ser mesmo devido ali ao movimento da Terra, do planeta Terra, em que nós temos as estações do ano bem definidas, outono, inverno, primavera, verão. Errei. Inverno, outono, eu acho que é assim, né? Outono, inverno, primavera, verão. Isso aí. São essas as 4 estações. Eu não sei muito bem a ordem de uma da outra lá não, porque eu sou muito ruim nessa parte. Mas é por conta, então, apenas do movimento da Terra que nós tenhamos essas estações do ano bem definidas, porque o clima está em equilíbrio, os recursos estão equilibrados, o efeito estufa está equilibrado. Mas quando a gente acaba não utilizando os recursos naturais de maneira adequada, esse equilíbrio, ele é desfeito. E aí, os gases do efeito estufa aumentam, e a gente já não sabe mais muito quando é outono, quando é inverno, quando é primavera, quando é verão. As flores acabam florescendo antes da primavera chegar, já não tem mais o inverno tanto definido como antes. E aí a temperatura do planeta aumenta e algumas coisas acabam saindo do eixo com o aumento dessa temperatura. Por isso é necessário entender a importância de gerir esses recursos naturais adequadamente, para que nós possamos trazer de volta esse equilíbrio e mantê-lo da melhor maneira possível, pelo melhor tempo possível, para que a gente possa melhorar também a nossa qualidade de vida. Bom, você está pesquisando os recursos naturais e aí você precisa entender melhor ou compreender a sustentabilidade ou manejo sustentável desses recursos. Você está pesquisando quais são as possibilidades de novos recursos, você precisa viabilizar a sua proposta de trabalho ou criar novas matérias-primas para a situação da empresa em que você trabalha. Vamos ver qual que é a atividade, então, ou qual é a tarefa que você vai trabalhar hoje, essa primeira tarefa sua? Então, você foi convidado aí, já que você estava desenvolvendo uma pesquisa dos recursos naturais ou como utilizá-lo de forma sustentável na formação, na produção de cosméticos, você foi convidado a ministrar uma palestra introdutória para os moradores do local ali onde está a sua empresa, do local em que você está fazendo a sua pesquisa, sobre o uso consciente dos recursos e serviços naturais que tem ali na redondeza, no local. Para isso, algumas questões devem ser levadas em consideração para que você possa conscientizar os moradores desse local. E você precisa montar a sua palestra. Primeiro, o que são recursos naturais e como eles podem ser classificados? 2. Por que os recursos e serviços naturais devem ser tratados com racionalidade? Depois, até que ponto a planta explorada e utilizada tanto pela empresa como pela comunidade local poderá continuar gerando os recursos que são demandados? E por fim, a comunidade e a empresa devem atentar para garantir a sustentabilidade das áreas onde ocorrerá esse extrativismo da madeira da planta em que você está estudando? Vamos responder então essas questões para que seja possível preparar a palestra ao qual você foi convidado para ministrar. Primeira questão, ela pergunta o que são recursos naturais e como eles podem ser classificados. É importante que você entenda de maneira simples, geral e direta que os recursos naturais eles são simplesmente os insumos da natureza que são essenciais para a sobrevivência e o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, tudo que a natureza oferece para nós é essencial para o nosso desenvolvimento. E aí, esses recursos, eles podem ser separados em 2 grandes grupos, como renováveis e não renováveis. E eles recebem esse nome justamente
pelo tempo que eles demoram para se regenerar no planeta Terra. Os renováveis, eles são do tipo que a renovação é rápida, a gente consegue acompanhar num curto prazo de tempo. Já os não renováveis, a renovação demora bilhares de anos, é uma renovação a longo prazo. Então, nós temos que utilizar tanto os renováveis quanto os não renováveis de maneira sustentável. 2, ele diz: porque os recursos e serviços naturais devem ser tratados com racionalidade. E aqui é importante a gente trabalhar principalmente com a sustentabilidade. E esse é um assunto que já é intrínseco a nós, mas muitas vezes faz necessário entender os porquês. Por que que esses recursos devem ser tratados com racionalidade? Porque se a gente começar a usar ou extrair de qualquer forma, ele vai acabar. E aí o mundo que a gente conhece como mundo hoje pode mudar, pode ser bem diferente e a gente não sabe como é essa diferença. E eu estou falando primeiro com a escassez desses recursos, mas consequentemente quando a gente tem a escassez desse recurso, nós temos outras modificações no ambiente, como na flora, como na fauna. O ambiente ele tenta se reestruturar novamente, o clima vai mudar, como vai acontecer? Se aumentar a temperatura do planeta, tem o derretimento das calotas polares, tudo que a gente conhece muda a forma e vai mudar por um jeito bem ruim. Por isso é importante a gente utilizar esses recursos de maneira racional e também entender que eles acabam. Então, se a gente não sabe quanto tempo mais esse mundão vai durar, né? Se assim a gente pode dizer, como que vai ser esse mundo para os nossos filhos, nossos netos, os nossos descendentes? Por isso a utilização consciente ela é tão necessária. Voltemos ao quadro, para a gente falar então dos 2 itens que faltam. 3, ele pergunta até que ponto a planta aí que você está pesquisando para utilização e desenvolvimento de cosmético, até que ponto ela pode ser explorada e utilizada pela empresa, que continuará gerando os recursos que são demandados. E por fim, a comunidade e a empresa devem atentar para garantir a sustentabilidade das árvores onde existe o extrativismo da madeira dessa planta. Olha, a respeito da resiliência aí que ele fala das populações das árvores, portanto, um ponto que deve ser observado por todos. Por quê? É necessário garantir a sustentabilidade das áreas onde o extrativismo da madeira é permitido e é necessário também a gente entender que a extração legal, o replantio se necessário, entender ali como a comunidade ela vai sofrer, quais são os impactos que ela vai sofrer para entender e diminuir esses impactos, causando ou trazendo de maneira sustentável a melhor forma possível do extrativismo dessa planta, para que não prejudique a natureza local, a biodiversidade local ali da região, para que possam ser realizadas essas pesquisas com esse novo material, aplicando na produção aí desses cosméticos, mas que não seja prejudicial para a comunidade que ali viva e nem para a natureza como um todo. Então, assim, com todos esses tópicos abordados, a gente consegue montar bem e descrever essa palestra que você foi convidado a ministrar. Não se esqueça de falar sobre a obtenção dos recursos, a forma de obtenção desse recurso e como fazer isso de maneira sustentável para obter esse recurso ao longo prazo, durante toda a sua produção ou durante o tempo que for necessário, mas também pensando no futuro, em que essa planta não se torne extinta, cuidando desse recurso. Nós temos que o planeta Terra, ele é um grande recurso natural de diversas áreas de recursos que nós temos naturais, né? De diversas situações, de diversos combustíveis, mas se a gente não cuida muito bem desses recursos, torna-se uma grande ameaça para o planeta. Quais são essas ameaças? Como que isso está relacionado com a extração desses recursos ou com a utilização desses recursos? Essas ameaças, elas estão relacionadas à ação do homem apenas ou ao longo do tempo? Como que se dá essa ameaça? É só de acabar alguma coisa ou é de mudar muito o que a gente tem hoje para entender?
Vamos verificar quais são esses conceitos relacionados às principais ameaças dos recursos existentes do nosso planeta. Vamos ao quadro? E aí, então, a gente consegue entender que a mudança do clima, a gente fala muito nos últimos tempos sobre a mudança do clima, o aquecimento global, mas a mudança do clima é algo que vem ocorrendo desde que o mundo é mundo, por jeito, por definição. Essa mudança por milhares de anos se deu de forma equilibrada. Contudo, isso tem se intensificado de forma acelerada em relação ao homem, ou o que a gente chama de ação antrópica, devido ao mau uso dos recursos naturais, ou seja, extração sem limites, desmatamento, queimadas, entre outras situações, ou seja, uso descontrolado dos recursos. E é falado nos estudos que a Revolução Industrial que ocorreu lá em 1760 é considerado como ponto de partida para toda essa problemática atual da modificação do clima, principalmente pela emissão do CO2. E os estudos apontam que a partir dessa Revolução Industrial de 1760, iniciou um aumento considerável da temperatura média global. Ou seja, nos últimos 60 anos aí, na média, o mundo tem ficado cada vez mais quente. E aí vem a pergunta: o que causa o aquecimento global? Nós sabemos então que o que causa esse aquecimento global é o efeito estufa. E o efeito estufa, ele ocorre naturalmente para manter o planeta aquecido, que é vital para o desenvolvimento da vida. De modo geral, o efeito estufa ele vai ocorrer porque as nuvens, o vapor de água e o CO2 fazem com que a Terra, além de receber a energia proveniente do Sol, aqui seria o nosso chão, recebe energia infravermelha de volta da atmosfera, aquecendo-se. Ou seja, dessa energia que vem, parte é refletida, parte ela volta em forma de energia infravermelha para a Terra, que é o que nos causa o efeito estufa. Por definição, nós temos aí que a quantidade média que deveria ter de CO2 na atmosfera é de 0,03%. Só que a emissão dos gases, ele acaba aumentando essa quantidade de gás carbônico. Quanto maior o gás carbônico, maior a temperatura, maior o efeito estufa. Não é só o gás carbônico, tá? Os gases do efeito estufa, eles são, além do gás carbônico, o gás metano, que é quando a gente fala quimicamente o CH4, os clorofluorcarbonos, os CFCs, como assim a gente designa, óxido nitroso e o próprio ozônio troposférico e alguns outros demais gases da atmosfera que contribuem para esse aquecimento global. Então, naturalmente, existem esses gases aí numa quantidade desejada sobre a atmosfera, para que ocorra o ar atmosférico. O CO2, o metano e também o óxido nitroso, eles vêm aumentando o nosso efeito estufa. O CO2 oriundo de queimadas de florestas e também de queimadas de fontes fósseis. O metano, ele é da queimada do biocombustível, produção do gás natural e também da agropecuária. A gente fala aí muito sobre a criação, silvopastoril aí de gados, e nessa região há uma alta concentração de gás metano, e isso interfere muito na atmosfera e é uma das causas do aumento do efeito estufa. E também o óxido nitroso, que ele advém da queima de combustíveis fósseis e a aplicação de fertilizantes. E um outro grande vilão desse nosso gases do efeito estufa, além do CO2, também é o CFC, que a gente chama de clorofluorcarbonetos. Esses gases, eles são compostos artificiais que possuem carbono, flúor e cloro em sua estrutura. Eles são gasosos e possuem efeito muito nocivo à camada de ozônio por reagirem com o gás ozônio e transformá-lo em gás oxigênio. E aí,
Essa reação ela vai acontecendo em cadeia, porque depois dessa primeira transformação, libera-se mais oxigênio e gás ozônio e acontece uma outra transformação e nunca pare a degradação da camada de ozônio do nosso planeta, a degradação do ar atmosférico, o aumento do efeito estufa vai acontecendo e vai acabando aí interferindo nas questões climáticas. O CFC ele era muito utilizado em sistemas refrigerados, né, que era o que a gente chamava na época de gás de geladeira. Também era utilizado em aerosol, por isso que falava-se tanto antigamente que os antitranspirantes aerosóis eles eram verdadeiros venenos para o gás atmosférico. Ainda não é muito bom utilizar não, tá? Por mais que esses gases CFCs, eles não estão mais sendo utilizados, eles têm um substituto, mas ainda assim esses gases eles acabam influenciando menos do que o CFC, mas influenciando aí na camada de ozônio. Não é mais permitida a utilização do CFC, tá? Principalmente nos processos das máquinas refrigeradoras, eles também vêm sendo substituídos. Em algumas situações ainda é liberada a utilização, mas espera-se a longo prazo que essa utilização seja erradicada. O grande problema é que quando descobriu-se o CFC e aplicou essa utilização, né, nessas máquinas térmicas ou nos aerosóis, não sabia o quanto ele destruiria a camada de ozônio. Hoje nós sabemos. Então hoje a gente consegue optar pela não utilização dos processos dos gases CFCs. E aí, quando a gente fala no efeito estufa, a gente fala do aquecimento. E esse efeito estufa acelerado, não em equilíbrio como nós gostaríamos, ele acaba aumentando demais a temperatura do planeta Terra. Até quanto poderia chegar essa temperatura? Vamos ao quadro? Quando a gente fala aí até quanto poderia chegar, qual seria o valor aceitável para o aumento ou para o aquecimento desse planeta? Bom, é falado pela ONU que o aceitável seria o aumento da temperatura do planeta em até 1,5 graus Celsius. Se aumentasse a temperatura média do planeta mais do que isso, de 2 graus a 2,5, 3 no máximo, medidas drásticas de contenção e preservação deveriam ser realizadas, porque não saberia quais seriam os prejuízos totais desse aumento drástico nessa temperatura. Nós já chegamos a esse aumento de 1,5 graus do planeta Terra. Então, algumas coisas vêm sendo tomadas e levadas em consideração, algumas coisas vêm sendo modificadas, mas nós ainda temos um vilão acontecendo de maneira exagerada e exorbitante, que é o desmatamento. Seja ele pelo processo de extração, seja ele por queimada, seja ele por qualquer situação. O desmatamento ainda ocorre, mas aí você vai falar assim para mim, professora, eu ouvi falar que a Amazônia é pulmão do mundo e não é nada, porque... Eu tô com a mãozinha na cintura porque a pessoa tá indignada, tá? Porque, pensa comigo, professora. Eu ouvi falar que na fotossíntese de dia, realmente as plantas liberam oxigênio, mas à noite todo o oxigênio que ela liberou, ela consumiu. Exatamente, é verdade. Isso acontece justamente pelo equilíbrio. Tudo que ela consome, ela limpa. Tudo que ela libera de CO2, ela limpa depois. Ali está tudo bem com ela. A produção do oxigênio não está relacionada com as grandes florestas. Mas quando a gente fala nas florestas, a gente está falando de preservação ambiental, a fauna, a flora, o equilíbrio. A gente está trazendo de volta esse equilíbrio, tentando aumentar as espécies ou o controle ali da temperatura para que na média esse desastre ecológico que nós estamos próximos a vivenciar, se assim eu posso dizer, em relação às queimadas, em relação à poluição, ele seja pelo menos amenizado. Sabe aquela lei do equilíbrio? Não está bom num lugar, mas está bom no outro? Então, com reflorestamento ou evitando o desmatamento, isso já está ficando bom para equilibrar uma coisa que não está tão boa. E assim, essas decisões drásticas que a ONU vai precisar tomar, ou que os grandes chefes de Estado precisarão tomar, caso a temperatura aumente mais a média do planeta,
não seja necessário, porque nós temos áreas de preservação suficiente para equilibrar grandes centros em que as emissões dos gases são imensas. Por falar no desmatamento, vamos ao quadro. Nós temos aí algumas situações de causa e as suas consequências do desmatamento. Então temos aí que o desmatamento ele é feito por queimadas, uso do solo para agricultura e pecuária, o extrativismo vegetal e animal, implantação de projetos e atividades mineradoras, abertura de garimpos, construção de hidrelétricas, expansão urbana, industrialização, entre outros casos. Fins que ameaçam uma infinidade de espécies que exigem habitats e recursos específicos, se tornando mais vulneráveis à extinção. E cada perda, fragmentação ou redução do habitat pelo desmatamento é preocupante. Devido aos impactos que o desmatamento pode causar, nós podemos citar a compactação, erosão, exaustão dos nutrientes do solo, mudança no regime hidrológico, empobrecimento da diversidade. Eu não estou falando para você que não deve investir na plantação ou na criação de animais, não é isso. O intuito é entender que desmatar para outros fins não é justificável. Então, se necessário realizar plantação em grandes áreas, criações de animais, vamos pensar em situações possíveis para o replantio, para o reflorestamento, para utilizar aquela área de melhor maneira possível e uma área que não esteja sendo tão utilizada, reflorestar, trabalhar ali o manejo do reflorestamento para equilibrar essa situação. Isso é a utilização do nível sustentável. A gente tem visto aí muitas reportagens de grandes queimadas desenfreadas pela alta temperatura e seca de alguns locais do mundo, né? Como que se dá? Essa parte que foi queimada, vai deixar por isso mesmo? Não pode, a gente tem que sentar, pensar em planos de reconstrução sustentável do que tem sido perdido, para que a gente busque novamente equilibrar essa relação dos recursos naturais que o planeta oferece. E se já não bastasse essa parte de desmatamento desenfreado e muitas vezes desnecessária, nós temos aí também a poluição. Vamos ao quadro. E quando a gente fala sobre a poluição, nós estamos falando que ela se dá principalmente pela expansão das cidades e dos subúrbios, ela se dá devido aos resíduos advindos das atividades industriais e domésticos, degradação, destruição dos habitats e entre outras tantas coisas aí. E quando a gente fala sobre a poluição, a gente está falando que gases estão sendo lançados na atmosfera em grandes quantidades. Você já viu uma imagem de grandes centros urbanos ou industriais que faz muito tempo que não chove? Aí você vê assim ao horizonte, você vê uma densa camada assim marrom assim, ou acinzentada em cima? Muito bem, são todos gases poluentes. E o que acontece quando chove? É o que a gente chama de chuva ácida. A chuva, ela lava o ar atmosférico. Tudo que está em excesso vem para o chão. Mas isso em excesso, ele já é poluente pelo ar e vai poluir a terra, que é o que a gente chama de chuva ácida. Vamos ao quadro. A chuva ácida, ela tem principalmente os componentes aí de enxofre e de nitrogênio, que eles são jogados no solo. Também temos o processo da eutrofização, que é um fenômeno que ocorre como consequência do aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático, resultando aí como a gente fala, tudo isso em relação à ação do homem, provocando danos graves no ambiente aquático, tais como a mortandade das espécies que ali vivem, proliferação das algas e cianobactérias produzidas por substâncias nocivas à saúde. E aqui eu não podia deixar de falar para você dos grandes acidentes ambientais que ocorreram, principalmente na destruição ali das barragens, né? Em que vários rios morreram, em que a situação ali precária da fauna e da flora, tiveram extinção de espécie. Então, além de tudo, nós temos mais isso tudo.
É importante a gente entender que para o nosso desenvolvimento, para a nossa melhor, se assim eu posso dizer, nossa melhor qualidade de vida no planeta, é importante a utilização dos recursos naturais para várias situações. Aqui a gente está falando simplesmente em obtenção de energia de alguma forma, seja energia térmica, seja energia elétrica, o alimento, para nós que também é uma fonte de energia, é importante. Só que é importante a utilização desses recursos de forma sustentável, de forma a compreender como melhor utilizar esse recurso, para que eu estrague o meio ambiente menos possível, para que eu pense no futuro como será a utilização desse recurso e para que eu cuide dele, para que ele dure por todo sempre aí no desenvolvimento do mundo para as gerações futuras que há de vir. Então você está lá estudando as plantas, primeiro você já fez a palestra para conscientizar a população ali do que tem em volta, qual o estudo que você está fazendo, do que são fontes renováveis e não renováveis e como trabalhar. Aí você saiu a campo para verificar quais são essas plantas, entender melhor como está a região e você acabou vendo uma situação de extrativismo ali e você pediu um laudo do ambiente para entender como está a situação ali, como que você pode proceder a sua pesquisa e se realmente é viável economicamente e sustentavelmente você extrair as plantas que você precisa para o desenvolvimento dos cosméticos. Assim, você solicitou esse laudo e algumas perguntas precisam ser respondidas. Vamos ao quadro. Nós temos então esse laudo que foi solicitado, obtido em um estudo feito de 3 áreas adquiridas e que contém fragmentos com populações de árvores impactadas pela agropecuária e pelo desmatamento. Foi dado esse laudo para você. O que está acontecendo com esses fragmentos após o isolamento? É necessário atentar a algum ponto crítico para evitar maiores consequências no futuro? Então, nós temos aí relacionado a temperatura, a umidade, a altura da planta que você está analisando para o desenvolvimento e a criação do cosmético e a circunferência. Tudo isso deve ser analisado para que a nossa tarefa nesse caso, então, consiste em verificar que tipos de impacto a agropecuária e o desmatamento causam nesses fragmentos remanescentes, que contêm as populações da planta com potencial econômico para utilização no cosmético. Dessa forma, então, analisando cada um dos fragmentos separadamente, na figura A, nós conseguimos ver que, como a temperatura do ar e do solo das matrizes antropizadas, onde ocorreram atividades agropecuárias, são maiores quando comparadas à borda e o inferior dos fragmentos, em que essas temperaturas elas são menores, que é o que está mostrando aqui para nós na região desses fragmentos. Isso reflete nos baixos valores da umidade registrado nas matrizes, quando comparados ao interior dos fragmentos, em que a umidade do ar é maior, chegando próximo aos 65% aqui então. Então nós temos essa região de baixa, quando comparado ao maior relacionado a essas matrizes. Quando a gente está falando das matrizes, nós estamos falando das espécies que estão sendo avaliadas. E quanto mais próximos dos locais degradados pelo desmatamento e pecuária as plantas estão, mais críticas são as condições ambientais que elas estão submetidas. E isso é chamado do efeito de borda. Quanto mais perto dessa parte degradada, pior é essa condição a qual ela vive. O que é comprovado pelos menores valores de altura, de circunferência e do caule das plantas de borda, quando comparadas a que estão no interior do fragmento. E por fim, se não ocorrer um manejo adequado dos 3 fragmentos, a tendência é que no futuro o efeito da borda se acentue cada vez mais, dificultando aí o desenvolvimento desse material. A viabilidade genética ela deve ser preservada, pois
ela fornece aos indivíduos a aptidão necessária para superar as mudanças climáticas. E assim, garantindo essa situação, a gente consegue entender melhor o que deve ser realizado, como deve ser realizado. Eu já sei que tem um problema, eu já sei que eu tenho um efeito de borda aparente. Então, eu não posso chegar lá simplesmente e extrair o que eu preciso para o desenvolvimento do meu material, que no caso é um cosmético, e fingir que nada aconteceu. O ideal ali, e o ideal que depois do laudo, da análise do laudo, você chegou à conclusão, é que precisa de um remanejo, de um reflorestamento ali, cuidar dessa área de borda para depois extrair ou para depois verificar quais são os plantios necessários para o desenvolvimento da sua pesquisa. Primeiro cuidar, para depois utilizar. A gente falou do aquecimento global já hoje, né, em duas partes específicas. E você se surpreendeu quando eu falei que o aquecimento global ele é necessário? Infelizmente é verdade. Se não existisse o aquecimento global, a temperatura seria muito elevada de dia, com a luz do sol incidente, e muito frio de noite, que é mais ou menos o que acontece no deserto. Só que ali ainda assim é meio controlado, não é toda a falta ou todo o excesso de temperatura que nós teríamos. Só que, vamos ao quadro. Olha como está mudando. Aí ele mostra um GIF para a gente de 1800 e pouco, a temperatura do planeta, até 2015. Você consegue ver o quanto está aumentando ou o quanto é incidente as regiões quentes do planeta? E é isso que a gente tem que levar em consideração. O aquecimento global ele é importante, ele é necessário, desde que equilibrado a níveis alarmânticos, com nível alto desse aquecimento global, da emissão dos gases que aumentam o aquecimento global, isso é perigoso para o desenvolvimento das espécies que habitam no ambiente, garantindo até que algumas espécies entrem em extinção por não conseguir se adequar a essa variação da temperatura. Então, por mais que seja uma coisa boa, ele deve ser equilibrado para efetivamente poder atuar para o qual ele foi construído, para manter a temperatura do planeta para o desenvolvimento da vida, não pela dificuldade do desenvolvimento da vida. Por isso que devem ser revistas os tipos de emissões, situações da utilização dos recursos naturais que emitem desenfreadamente os gases que aumentam o efeito estufa, que aumentem o aquecimento global, para que a gente possa parar ou pelo menos diminuir essa situação e voltar a buscar o equilíbrio energético que nós tínhamos para o desenvolvimento adequado e que ele flua melhor da vida no planeta. Quando a gente fala em conservação ambiental, a gente pensa em uma área que deve ser conservada ou algo, uma floresta que deve ser mantida porque ela está ali ajudando de alguma forma o desenvolvimento do planeta, mas não é só isso. Quando a gente fala em conservação ambiental, a gente tem que levar em consideração que, pelo uso desenfreado dos recursos naturais, pela situação de obtenção de energia a todo custo, para suprir as necessidades que o homem acaba apresentando com o passar dos anos, a gente precisa buscar formas de prevenir ou buscar formas de conservar o ambiente que nós vivemos, melhorando a situação energética, melhorando a situação ambiental, melhorando a situação de fauna e flora, melhorando a qualidade de vida. E como se dá? Vamos ao quadro para a gente entender melhor essa situação aí de conservação ambiental. Empresas, elas têm buscado formas de aproveitar e descobrir uma variedade e utilidade dos recursos que a biodiversidade tem a oferecer. O nosso país, por si só, ele tem cerca de 20% das espécies da Terra, uma biodiversidade com um grande potencial econômico, só que infelizmente ele não é muito utilizado e não se tem nem recursos, se assim eu posso dizer, tecnológicos, ou seja, não é sabido como utilizar essas espécies
que nosso Brasil tem. No Brasil, a biodiversidade contribui com boa parte da economia, com a agroindústria e os setores pesqueiros e florestal, representando grande parcela no PIB. Aumento na busca por novos recursos e pela extração de valores econômicos provenientes da biodiversidade brasileira apresenta um grande potencial para a utilização em vários setores, como farmacêutico, agroindustrial, cosmético, de nutrição, de saúde, de alimento, entre outras coisas. E quando falamos em extrair valores econômicos da biodiversidade, estamos nos referindo ao acesso ao patrimônio genético do país, que é um bem comum do povo e que pode ser acessado por meio da bioprospecção, que é uma busca ou pesquisa por material biológico proveniente de recursos energéticos com a finalidade da exploração econômica. O setor farmacêutico, por exemplo, ele é um dos setores que mais utilizam essa bioprospecção. Cerca de 1/3 dos medicamentos mais prescritos e vendidos foram desenvolvidos a partir de produtos naturais. Estatinas em geral, usado no tratamento de hiperlipidemia, ciclosporina, imunossupressor, morfina, que é muito utilizado, é um grande analgésico, captopril, esse captopril ele é utilizado para controle de pressão. A fonte dele é a jararaca e não vai muito longe. Pensa aí comigo na sua avó, ou nos parentes que têm um pouco mais de idade. Se a gente estava espirrando ou se a gente estava com a dor em algum lugar, sempre tem um chá para qualquer coisa. Tem chá para pedra não sei aonde, tem chá para dor de cabeça, tem chá para tudo. Tem chá para tudo. E realmente eles têm muita seriedade nisso. Os índios utilizam muitas plantas também. Está na moda agora os medicamentos fitoterápicos, que são naturais. Mas se assim a gente pode dizer, a maioria dos medicamentos eles são naturais, porque eles são extraídos da natureza, né? Só que eles são processados de alguma forma. O chazinho a gente consegue trabalhar em casa, não precisa de grandes indústrias farmacêuticas para o seu processamento. Mas tudo vem de um grande centro que é a natureza. Vai baixar a pressão, você precisa comer chuchu. Você já ouviu falar isso? Por que chuchu? Porque o chuchu tem muita água. E aí, com maior quantidade de água, ele auxilia nesse processo. Então, acaba-se que essa situação de bioprospecção atrelada à saúde é uma coisa que a gente já vem desenvolvendo a longo prazo. Só que a gente ainda não entende muito bem como é feito isso. A gente acaba achando que é só o chazinho da avó, é só aquela situação, mas não é. Realmente são fitoterápicos potentes. E é importante a gente entender que tem um fitoterápico que foi desenvolvido aqui no Brasil, o primeiro fitoterápico que foi desenvolvido todo com tecnologia brasileira. Ele foi comercializado por mais de R$1 bilhão. Você tem noção? É um fitoterápico. Então, a gente precisa realmente entender essa biodiversidade, como melhor extrair os recursos para melhor aplicação. E aí, foi constituída a Lei da Biodiversidade. Essa Lei da Biodiversidade, ela foi importantíssima, porque a partir dela, dá ampla condição para extração e estudo desses recursos, desde que montado uma linha de trabalho específico, um projeto específico mostrando o porquê, como e quando. Aí você pode utilizar de maneira sustentável esses recursos que nos é utilizado, que nos é dado. Vamos ao quadro. Essa Lei da Biodiversidade, ela foi criada e ela é descrita pela MP 2.186/16, que tornou então acesso ao patrimônio genético conhecido como e associado à bioprospecção mais flexível. Contudo, para isso é necessário então um procedimento adequado. E, quando se trata de recursos naturais, a pesquisa e a conservação são fatores estratégicos dos aspectos econômicos, sociais e brasileiros e ambientais. Esses são os 3 pilares da sustentabilidade: aspectos econômicos, sociais e ambientais, necessários então para compreender e gestar esses recursos naturais. E é importante ressaltar que ano após ano
aí quando a gente está falando dos aspectos importantes para a sustentabilidade, como as florestas, ano após ano, mesmo com esses pilares da sustentabilidade, a diminuição nas florestas em função do seu desmatamento. Então, a gente tem que entender que, trabalhando com esses pilares da sustentabilidade e aplicando esses pilares da sustentabilidade, a gente consegue gerir alguns recursos, quiçá cuidar de situações ou de recursos que são importantes para o nosso desenvolvimento, como as florestas, por exemplo. E como utilizar sustentavelmente os recursos? Aqui é importante a gente entender que não é para parar de utilizar os recursos mesmo porque a gente não consegue. Olha, eu preciso respirar, é um recurso, o ar atmosférico é um recurso natural. Mas como utilizar de maneira sustentável? O ar foi um exemplo. Os outros recursos, como utilizar de maneira sustentável? Algumas formas são importantes. Vamos ao quadro. E nós temos aí como evitar que os ciclos do desmatamento, eles destruam as florestas, por exemplo, que é uma utilização sustentável desse recurso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender ou aplicar a sua conservação. O desmatamento, ele não pode ocorrer, só ocorrer em casos necessários, mas se isso acontecer, eu preciso do reflorestamento, ou seja, criar também áreas protegidas que englobam locais com importância econômica, biológica, ambiental, sociocultural, como são chamadas as unidades de conservação, os CS. E assim, os objetivos dessas áreas são diversos. Dentre eles, nós podemos destacar a conservação e reabilitação dos processos ecológicos de áreas degradadas, manutenção dos recursos energéticos, entre tantas outras coisas, justamente para que a gente possa entender aí ou proporcionar à natureza que ela tenha chance de recuperação, de voltar ao equilíbrio, para que a fauna e a flora seja de novo biodiversificada. Nós temos também, com essa disponibilidade dos recursos naturais, garantir essas disponibilidades é garantir a nossa qualidade de vida. Ou seja, entre os serviços que a natureza nos oferece, como os de provisão de alimento, regulação, do controle do clima, suporte, estão também os serviços culturais, como por exemplo, eu vou numa cachoeira, eu vou fazer uma trilha, eu vou andar a pé, eu vou respirar ar puro, entre tantas outras situações. Uma ação para evitar que os ciclos de desmatamento destruam ainda mais as florestas é a exploração pelo manejo sustentável. E como vantagens, nós temos a possibilidade da exploração da fauna e da flora, da conservação dos seus recursos naturais. Ele segue 3 princípios: ser economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo, que são os pilares da sustentabilidade. E são necessárias mão de obras qualificadas para o desenvolvimento desse manejo florestal sustentável. E ele segue uma regra para realizar. Ele precisa ser desenvolvido o plano de manejo realizado por um profissional qualificado. E aqui, então, entender como melhor é adequado, quais são as árvores matrizes que permanecerão intocáveis, usados apenas para a finalidade de obtenção de sementes, então, para a perpetuação da floresta. Por isso que é necessário, então, manejo por pessoal adequado, por pessoal capacitado para desenvolvimento desse serviço. Como alternativa e opção sustentável da utilização dos recursos são os sistemas silvopastoris, em que nós temos o gado e a plantação, remanejo florestal atuando ao mesmo tempo. Nessa situação aqui é interessante porque o gado, ele vai se desenvolver nessa área, em que foi plantado o remanejo florestal. Depois de uns 2, 3, 4 anos, essa árvore pode ser vendida. O gado também pode ser vendido e acontece tudo de novo. A carne do gado, já tem estudos que por conta da sombra, ela é uma carne de melhor qualidade. O ar ali também é um ar de melhor qualidade, a temperatura ambiente é de melhor qualidade. Tudo acaba agregando no melhor qualidade do produto, em que eu cuido da área sustentavelmente. É um dos tipos de recursos que nós temos para trabalhar ou de forma sustentável com o ambiente, trazendo ou usando essas 3 pilares da sustentabilidade.
Por fim, então, a sua última atividade é compreender como recuperar essa área desmatada e como trabalhar, aplicar esses conteúdos que foram vistos ali na preparação da sua palestra, quando você estudou o laudo, para entender aquela região em que você iria extrair as plantas necessárias para o desenvolvimento dos cosméticos, como que você pode trabalhar ou que forma que você vai atribuir essa recuperação dessa área desmatada para depois você conseguir, então, lembra, cuidar para usar? Primeiro você cuida para depois você conseguir utilizar esse plantio, a planta necessária. Vamos ao quadro para a gente ver como que será a sua tarefa. Então, é dito que, para concluirmos esse nosso estudo, foi dito que será necessária a recuperação das áreas inicialmente antes da extração do que foi nos dado, foi pedido. E visando todos os possíveis mercados em que a empresa pretende atuar futuramente por meio do aproveitamento desse recurso e visando a recuperação da área impactada, qual ou quais dessas seriam as melhores árvores para obtenção das matrizes. E é dada aí para nós a parcela, o indivíduo e algumas informações referente a cada uma dessas árvores. Levando em conta que para escolher boas árvores porta-sementes para a produção de mudas, os indivíduos fenotipicamente superiores são os mais indicados. Devemos, a partir de uma observação dos melhores caracteres aparentes, fazer essa seleção. Relacionando tais características com os dados do quadro, concluímos que os exemplares mais indicados para serem considerados como árvores matrizes, aquelas principais, são o indivíduo 4, parcela 1, indivíduo 4, parcela 2, indivíduo 4, parcela 2, indivíduo 5, parcela 3. As árvores matrizes selecionadas para a produção de mudas com vistas às atividades de restauração da área impactadas e às atividades futuras de extração do óleo, isolamento ativo e natural venda da madeira. E aí, por fim, nós temos uma situação das etapas do desenvolvimento desse trajeto, desse sistema. A etapa 1, a conscientização ambiental. Trabalho com as pessoas que utilizam popularmente esse recurso. Etapa 2 do seu trabalho da recuperação florestal, análise dos impactos. E etapa 3, a proposta de manejo, a escolha das árvores, matrizes para a realização da atividade de produção, de mudas para a restauração, visando também as atividades econômicas futuras. Aqui você precisa entender que, dentre as mudas, propostas, você tem aquelas que devem ser plantadas primeiro, porque aí delas vão fazer a base, vão cuidar daquela região, preparar o solo para as árvores matrizes poderem ser plantadas e ali criar raízes e, enfim, fazer efetivamente o reflorestamento daquela área que está degradada. Feito o reflorestamento, aí você consegue agora buscar as alternativas ou os materiais que você precisa das plantas necessárias para o desenvolvimento da sua pesquisa, dos seus materiais para o cosmético. Vamos ver um exemplo de como conservar e preservar, como atuar as duas coisas juntos e como aplicar todos os conceitos relacionados à utilização dos recursos naturais e energéticos nessa situação é importante para conservar o meio ambiente e preservar o meio ambiente. Vamos ao quadro? E aqui nesse exercício ele fala o seguinte para você. Imagine que você está ministrando uma aula sobre extração de valores econômicos da biodiversidade e proteção ambiental. O intuito é mostrar que, mesmo adotando políticas de conservação e preservação ambiental, é possível que empresas ou o próprio governo obtenham vantagens econômicas com isso. Um dado momento, ao projetar o slide, esse aqui, com o quadro, que continha os exemplos das atividades que podem ser realizadas em áreas protegidas, um aluno questionou em quais dessas áreas ocorre apenas o uso direto e indireto dos recursos naturais, em quais delas ocorre a preservação e a conservação ambiental. Recurso natural direto são aqueles que você pode utilizar, você pode extrair, você pode interagir, você pode utilizar. Os indiretos não. Os indiretos, eles são de preservação e só com uma ordem ou com uma... como é que fala?
quando deixa uma brecha, não, uma autorização da MP você consegue ir ali para estudar uma situação. Essa é a relação dos recursos naturais indiretos e diretos. Vamos ao quadro. Analisando essa tabela, então, nós podemos ver que, levando em conta as definições do uso direto e indireto dos recursos naturais, podemos inferir que as áreas 1 e 2 ocorre o uso indireto. Concluímos isso se compararmos as atividades em comum permitidas nas duas áreas, pesquisa científica e visitação pública. Tais atividades não envolvem o consumo e a coleta extrativistas dos recursos naturais, ou seja, o uso direto. Embora seja permitida coleta na área 2, note que esse caso de coleta é permitida somente para atividades científicas que subsidiem a proteção dos recursos naturais presentes na área. Portanto, essa não é uma atividade considerada de uso direto, como é o caso da área 3, que a coleta e caça mediante regime sustentável são permitidas. Então é importante você entender como que se dá a utilização tanto da área 1 quanto da área 2, da área 3 também, nessa tabela depois você verifica com mais calma, quais são o uso direto e indireto e qual está relacionada à preservação ambiental, que essa você não pode residir e essa a gente tem que cuidar com maior atenção. Sobre os recursos naturais que nós falamos, a gente disse que eles podem ser renováveis ou não renováveis. Eu fiz um fluxograma para que você possa entender um resumo bom dos recursos, relacionando os recursos naturais renováveis e não renováveis. Vamos ao quadro para você ver esse fluxograma. Aqui ele está demonstrando que os recursos naturais eles podem ser separados em renováveis e não renováveis. Os renováveis, eles são hídricos, energéticos e biológicos, e ele mostra como são. Os renováveis de origem fóssil e origem mineral. E aí de origem fóssil, carvão, petróleo, gás natural, origem mineral, metálicos e não metálicos. Aqui a gente consegue entender bem essa relação dos recursos naturais. Ora, renovável, ora não renovável. E qual a principal relação e diferença entre eles? Quando a gente está falando aí dos renováveis energéticos, nós temos a obtenção de energia através da energia eólica, hídrica, maremotriz, geotérmica, biomassa e a solar. Pode ser tanto térmica quanto fotovoltaica. Aqui a gente consegue entender melhor como esses recursos estão disponíveis. E para finalizar, recapitulando o que a gente viu na aula de hoje, nós falamos sobre a Terra e os seus recursos, as ameaças aos recursos naturais, conservação ambiental e utilização sustentável dos recursos. A nossa aula ela é bem extensa de conteúdo, tem bastante coisa que a gente precisa entender e relacionar. Então assista a nossa aula novamente, pegue o seu livro-texto da disciplina, leia, vai acompanhando com o livro-texto da disciplina, entenda bem os exemplos todos que ele dá de cada uma das extrações do recurso natural, cada uma das áreas, de como extrair, como utilizar, como que funciona, por exemplo, as áreas de preservação, entre tantos os outros exemplos das situações descritas. Volta com calma, leia o que é a lei da biodiversidade, a lei da conservação também da natureza, entenda o que ela é descrita, o que fala essa lei e como a gente pode aplicar todo esse conhecimento em situações práticas do nosso dia a dia. Por mais que a gente não consiga mudar o mundo de uma vez, mas a gente consegue mudar uma situação aqui, uma situação ali, entendendo esses conceitos para poder aplicá-los. Muito obrigada pela sua participação, bons estudos, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.